Olá, amigos, mais uma vez estamos nós aqui novamente para tratarmos agora de um assunto muito importante, um assunto que tem sido muito interrogado, muito perguntado por esses dias. Mais uma vez, nós iremos compartilhar esse assunto. Eu sou o Edson Rodrigues, que estou neste momento gravando esse vídeo aula, para trazer um esclarecimento sobre uma lei que está trazendo aí um certo rebuliço, uma falta de entendimento, de interpretação a respeito dessa lei, Lei 13.058 de 2014, denominada Lei da Guarda Compartilhada. Essa lei trata-se da guarda compartilhada, que tem gerado uma série de interpretações divergentes, interrogações, muitas pessoas não estão esclarecidas a respeito dessa lei, e nós aqui queremos dar um ponto de apoio, ajudá-los a interpretar um pouco essa lei. Pois bem, para nós interpretarmos a lei da guarda compartilhada, a lei 13.058 de 2014, é necessário nós observarmos alguns pontos, e dentre eles que a guarda compartilhada, ela não é novidade em nosso meio. Ela é mais uma modalidade de guarda. Nós entendemos que há três anteriores modalidades de guarda que compõem o nosso ordenamento jurídico, que é a guarda natural, que se faz necessário nós darmos uma pincelada nela, que é aquela guarda aonde os pais convivem sem viverem em litígio, ou seja, onde o pai e a mãe formam o núcleo familiar e ambos coordenam a educação do filho, a manutenção do filho no sentido natural, observando sempre que na lei, no direito, a palavra tem que sempre ajudar. Todas as vezes que nós formos mencionarmos algo a respeito do direito, o nome tem que ajudar. Então, basicamente, nós tomando isso como um ponto, nós vamos entender que a guarda natural é numa família natural, aonde tudo se torna uma formação pela qual se destina. E existe a outra modalidade, que já é a modalidade judicial. Que é a modalidade judicial? É aquela onde já há o litígio, onde a família, os componentes familiares estão litigando. O pai, a mãe ou o convivente, aquele que faz as suas vezes. E dentro desse litígio, ambos procuram o judiciário para resolver as suas situações. Ou seja, dentre elas, partilha de bens, e nulidade e etc. E não está fora a questão da guarda dos filhos. E dentre elas, existe algumas modalidades na esfera judicial, que é, primeiro, guarda alternada. A guarda alternada é aquela que fica um dia com a mãe, um dia com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai, e etc. Não se confunde a guarda alternada com a guarda compartilhada. É uma ideia totalmente divergente, diferente do que a Lei 13.058 de 2014 veio injetar para nós entendermos e colocar uma pá de cal em vários aspectos que veio trazer contradição, dúvidas e etc. Existe a outra modalidade judiciária, além da guarda alternada, vai ter a guarda nidação. Essa guarda de nidação é uma guarda que não teve muita apreciação, mas ela é existente. E a guarda unilateral ou única ou exclusiva. A unilateral, a única ou exclusiva, é uma modalidade de guarda, onde o nome por si só já diz, é onde um único cônjuge fica com a guarda do menor ou do infante, aonde possui o poder de guardião, o poder daquele que tem sobre si a condição de demonstrar ou de dar à criança as suas diretrizes. E de contrapartida, o outro não guardião. Pois bem, e a quarta modalidade é a guarda compartilhada, que ela já vinha sendo injetada no nosso ordenamento jurídico no ano 2008, pela Lei 11.698 de 2008. Ela já existia.
Porém, ela não tinha toda essa roupagem que possui hoje a Lei 13.058 de 2014. Essa veio para ajustar os pontos que estavam desajustados na lei anterior de 2008. E pautado nisso, essa nova lei, ela traz consigo alguns critérios. Essa lei 13.058 de 2014, ela veio criteriosamente demonstrando ponto a ponto, tópico a tópico, passo a passo, como que deverá acontecer essa guarda compartilhada. E aí surgiu as dúvidas. Muita gente pergunta, muita gente está tentando um esclarecimento, querendo um esclarecimento melhor, motivo pelo qual nós estamos aqui para tentar ajudá-los naquilo que nós pudermos. Pois bem, existem algumas perguntas que nós queremos aqui, que foram feitas a nós, que nós queremos aqui dar uma pincelada, um esclarecimento, sempre pautando pela ética, sempre pautando naquele ponto que a verdade absoluta no direito ela não existe. Toda verdade no direito ela tem as suas nuances e nós precisamos entender isso. Pois bem, foi-me feito algumas perguntas, dentre elas a primeira, que foi perguntado a seguinte forma: o que é a guarda compartilhada em si? Pois bem, pelo exposto pela Lei 13.058 de 2014, a guarda compartilhada ela tem o objetivo que é a convivência dos filhos com os pais, dividida dessa forma equilibradamente entre mãe e pai. Eles serão responsáveis por decidir em conjunto. Uma das finalidades máter dessa lei é fazer com que haja uma unificação de ideias entre os pais, para ter um comum acordo. Essa lei veio para trazer um equilíbrio entre o poder de guardião, entre o poder de se manter na situação de isonomia entre pai e entre mãe, aonde ambos terão poder de decidir, até porque o filho não é só do pai ou nem só da mãe. Então, o filho é de ambos. E essa lei veio para trazer essa equidade, esse equilíbrio na forma de criação. A criação da criança também terá que ser discutido entre pai e mãe. A educação da criança, o colégio que vai estudar, como que ela vai se portar, se é esse, se é aquilo, tudo passará por um acordo mútuo entre os pais, mãe e pai. Outra coisa muito importante que essa lei trouxe a forma autorizadora de viagem ao exterior e mudança de residência para outra cidade. Bom, aqui é um ponto em que nos deixa assim um tanto quanto apreensível quando diz a esse respeito. No que diz a viagem, é muito bom. Pôs uma pá de cal, resolveu a questão, porque na lei anterior nós vemos que quando um dos cônjuges, ou até aquele que possuía a guarda da criança, queria viajar com seu filho para o exterior, tinha que pegar autorização, tinha que, ao passar pela Polícia Federal, tinha que estar prestando esclarecimentos, enfim, surgia aquela dúvida, é lei isso, não é lei, aonde está escrito? Chegou a Lei 13.058 de 2014 e resolveu essa questão. Agora, como funciona? É obrigatório. Os pais têm que autorizarem para que esta criança possa seguir viagem. Agora tem uma NR, uma norma regulamentadora, esculpida na Lei 13.058 de 2014. Uma outra coisa que gera uma certa dificuldade interpretativa, ao meu entender, que a cidade aonde melhor garantir ao infante ou à criança uma moradia, atendendo os interesses da criança.
Interessante isso aqui, nós observarmos que a lei aqui ela diz uma moradia. E é muito importante nós observarmos que tem uma nuance anterior aonde diz cidade. Na lei está escrito cidade, mas na interpretação, na exegese da regulamentação, nós precisamos entender que o juiz tem que interpretar não a cidade, mas o lugar. Porque tem diferença de cidade e diferença de lugar. Porque nem sempre a cidade em que se encontra é melhor para se viver é correspondente do melhor lugar para que a criança possa estar. De repente é melhor para se viver num aspecto, mas no outro aspecto para a criança já não é bom. A criança tem que estar no lugar aonde melhor atende às suas necessidades. Isso é muito importante nós observarmos. Segunda pergunta. Foi-me questionado o que essa lei trouxe de mudança. Interessante nós observarmos que hoje a guarda compartilhada é uma opção. Com a nova lei, a possibilidade passa a ser a regra. Olha que interessante. Com a lei anterior de 2008, a lei de 2008, a guarda compartilhada era uma opção para o casal. O casal podia optar para essa guarda. Hoje, com o advento da Lei 13.058 de 2014, modificou essa forma interpretativa da lei anterior vigente, que era a Lei 11.698 de 2008. Hoje passou a ser uma regra. Olha que interessante. Hoje a guarda compartilhada tomou corpo com o advento dessa nova lei. Então é interessante saber que hoje é regra, que será descartada apenas em casos excepcionais, ou seja, só em situações excepcionais que a guarda compartilhada não será regra. E é necessário nós observarmos que essa interpretação ela foi dada não aleatoriamente por aqueles que foram os que fizeram essa lei. Não, senhores, isso foi feito um estudo sociopsicológico, sociosocial, psicossocial, para que chegasse a essa ideia, chegasse a esse ponto que a guarda compartilhada ela é para a criança a melhor opção. Pois bem, uma outra pergunta que foram feita a respeito dessa lei. A guarda compartilhada será obrigatória? Olha que interessante, que pergunta inteligente. Uma vez que ela é regra, ela é obrigatória? Não, senhores. Ela não é obrigatória. Em que sentido? O juiz deverá levar em consideração os aspectos de cada caso para decidir a forma mais adequada de guarda. Olha que interessante. Ah, mas ela não é regra? É regra. Só que nós não podemos esquecer do princípio aonde o bem-estar, a dignidade da pessoa humana, ela tem que tomar o primeiro lugar. Porque nós vamos ver que a nossa sociedade jurídica, ela não se pauta simplesmente pelo poder da lei seca, da lei promulgada, da lei outorgada. Não, ela tem os seus princípios, ela tem as suas interpretações, ela tem sua lei formal, mas tem também a sua lei interpretativa, social, aquela que vai atingir o melhor para o ser humano, o melhor para o homem, o melhor para aquele que está sendo foco desse objeto da Lei 13.058 de 2014. Interessantíssima, uma pergunta muito inteligente. E outra coisa, em tese, as duas pessoas possuem condições, porque a lei diz que quem vai ficar com a criança ou quem tem condição de ficar com a criança é aquela pessoa, é aquele componente, é o cônjuge virago ou cônjuge varão, que vai ficar com a criança de acordo com a sua situação, ou seja, com a sua condição. A primeira opção ela é dividir a guarda. Se não houver possibilidade,
Aí o juiz vai decidir com quem o infante irá ficar, com quem a criança irá ficar. E é interessante nós observarmos neste ponto que aqui a aptidão que a lei diz não é uma aptidão financeira, mas é uma aptidão psicossocial. Obviamente que a financeira também vai ter o seu peso, mas não é absoluto. Porque se fosse assim, não precisava muito que esclarecer. Por quê? Porque quem tinha melhor condição ficava com a criança e o outro dava a lá vão ter. Na verdade, não é assim que funciona. Funciona mediante um trabalho técnico que é feito por profissionais técnicos, que é assistente social, que é o psicólogo, montado em todo um formato jurídico, em todo um formato social, observando sempre o princípio do bem-estar, da dignidade da pessoa humana. Pois bem, foi-me feita uma outra pergunta. Na guarda compartilhada, o filho ficará um dia com o pai e o outro com a mãe? Não. Não se confunde guarda compartilhada com convivência alternada. Será fixado a residência da criança e o pai que não tem a custódia física exercerá o direito de convivência. Por exemplo, com alternância de finais de semana ou de 1 ou 2 dias na semana. Não é aquele negócio que a criança vai pôr uma mochila nas costas e vai ficar na segunda com a mãe, na terça com o pai, na quarta com a mãe, na quinta com o pai, na sexta com a mãe, no sábado com o pai. A criança vai virar uma bolinha de ping-pong. Isso não é benéfico para a criança. Não é isso que a lei está dizendo. A lei está dizendo que a criança terá possivelmente 2 lares: o lar com o pai e o lar com a mãe. Não tem esse negócio de juntar uma roupa aí para o pai, juntar outra roupa aí com a mãe, não existe isso. O pai e a mãe têm que ter o lugar aonde a criança chega e ver que lá é a sua casa, é o seu ponto de refúgio, é o lugar aonde ele tem o seu ponto, aonde ele tem o seu alicerce, junto com o pai ou junto com a mãe, jamais demonstrando que a criança é uma bolinha de ping-pong que vai para lá e vem para cá. Ok? Outro ponto. Outra pergunta que me foi feita. É preciso acordo entre os pais para dividir a guarda? Olha só que interessante. Não. Não precisa ter acordo entre os pais para dividir a guarda. A guarda compartilhada será aplicada mesmo para pais que não se conversam. Caberá a eles obedecer à ordem judiciária. A partir do momento que o juiz deu a ordem, os pais não precisam se conversar, porque a relação ali não é cônjuge, a relação ali não é marido e mulher, a relação é pai e filho. Isso que é o bonito dessa lei. O pai terá que exercer a sua função de pai, independentemente da presença da mãe. Obviamente que se eles tiverem um bom relacionamento amigável, será sem nenhum problema a convivência. Mas se porventura não tiver, também não vai afetar em nada. O filho vai com o pai, na sua vez, no seu final de semana, no seu convívio, de acordo com a regulamentação em que for imposta ao casal, e quando tiver com a mãe, da mesma forma, no mesmo critério, obedecendo a mesma regra. Olha que interessante. Foi-me feita também uma outra pergunta. A guarda é aplicada mesmo quando há uma situação de conflito entre os pais? Olha só, a guarda compartilhada será a regra geral, mesmo que haja conflito entre os pais. Ah, mas agora a situação é diferente. Os pais são conflitantes, os pais têm ação na justiça, os pais estão brigando por divisões. Independente disso, a regra vai ser aplicada, desde que todos sejam aptos e desde que todos encaixam no perfil da guarda compartilhada. Ok? Uma outra pergunta que me foi feita a esse respeito: a opinião da criança pode ser considerada?
Olha que interessante. A criança não pode escolher quem será seu guardião. Olha só, porque não tem discernimento, a criança não tem discernimento suficiente para saber quem é melhor, quem é pior, porque aqui, na verdade, não está sob júdice a condição de medir quem é melhor, quem é pior. Não. Aqui está sob condição de demonstrar quem é o pai, quem é a mãe, e o filho tem que conviver com seu pai e com sua mãe. A lei traz essa ideia, essa finalização, essa finalidade que a lei foi aplicada. Então, o guardião vai ser aquele que encaixar nas condições aplicadas e na interpretação judicial. O juiz, após toda análise judiciária, após todo o acervo probatório, após analisar tudo, é que vai dar o seu veredicto. E dentro do seu veredicto, caberá às partes, cada uma, obedecer aquilo que foi dito pelo juízo. E é tão interessante que o querer da criança não é suficiente. Pode encaixar-se, pode dar certo, mas não quer dizer que é a vontade dela que vai prevalecer. Sempre é interessante nós observarmos que sempre, em todos os detalhes, haverá um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar composta de assistente social, conforme já dizemos, psicólogos e mais o advogado das partes que está aí tentando trazer essa unificação, tentando fazer valer essa lei, ele também será um agente promotor desta lei que venha a ser uma coisa benéfica para os cônjuges e para o filho, principalmente para a criança, que é o foco dessa guarda compartilhada. E sem falar o promotor, que é custos legis, nesse caso, ele está atendendo à vontade de um incapaz, de um menor, que necessita da presença do promotor para dar o seu aval, para dar a sua manifestação. E o juiz, que é aquele que detém o ius puniendi, que vai dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a forma com que irá ser feito. Uma outra pergunta me foi feita. E se os pais moram longe, em cidades ou até países diferentes? Olha que interessante. Dependerá do caso concreto. Eu não posso afirmar aqui sem saber o caso concreto, mas vou dar uma ideia do que poderá acontecer se vier um caso mais ou menos a esse respeito. A guarda compartilhada sendo um poder de gerenciar a vida dos filhos menores, é possível de ser estabelecida e exercida mesmo em caso de pais que moram em cidades, estados ou mesmo em outros países, em países diferentes, especialmente com a facilidade da tecnologia proporcionada no Skype, telefone, e-mails, YouTubes, enfim, várias outras formas. Existe hoje uma tecnologia muito avançada nos nossos dias. Hoje não dá mais para se dizer que o contato paterno hoje se torna impossível, se torna difícil. Hoje uma pessoa, uma criança, obviamente que quando ela ainda está muito na sua infância, que não consegue ainda manipular um smartphone, um iPhone, uma internet, não é tão fácil. Mas isso hoje, a partir dos 3 anos, 4 anos, 5 anos, as crianças já estão expert para mexer nessa, principalmente para fazer funcionar um iPhone, um iPad, entrar na internet, conversar, enfim. Hoje, essa lei também traz essa ideia que não há divergência, há facilitação, não impede. Por isso que virou regra. Por isso que hoje a guarda compartilhada na lei 13.058 de 2014, ela veio fazer valer essa guarda como regra. Obviamente que a exceção é a segunda opção. E faz importante nós afirmarmos aqui que foi uma fusão que aconteceu entre as outras, guarda alternada, nidação, essas
já ficou obsoletas. O que prevalece agora é a guarda unilateral por casos específicos e a regra, a guarda compartilhada. Beleza? Outra coisa interessante, foi me feita também uma pergunta. Pode haver revisão da guarda que esteja com apenas um dos pais? É possível. Claro que é possível. Com o advento dessa nova lei, que se tornou regra agora, você pode muito bem requerer uma mudança na forma com que foi estabelecida pela lei anterior. Você pode entrar com uma ação chamada uma ação revisional de guarda, aonde você vai requerer junto ao juiz que a aplicação dessa lei, por se tornar regra, que ela possa atingir também a sua forma no seu caso concreto. Pode sim, há possibilidade de fazer isso sim. Só você procurar o juízo, procurar um advogado competente, procurar a quem você tenha confiança para que possa te esclarecer melhor, irá adentrar, irá fazer com que a sua vontade será feita mediante essa lei. Vai te representar diante do juiz e com certeza haverá aí uma mudança na forma de guarda, até porque visando sempre o bem-estar da criança, que é o bem maior aí nessa discussão que se aventa na questão da guarda. Interessante, foi-me feito ainda mais uma pergunta e que é necessário nós respondermos. Sou pai e hoje só vejo meu filho a cada 15 dias. O que devo fazer para aplicar a guarda? É o que eu acabei de dizer aqui, com algumas ressalvas. Eu respondi dizendo que sim, lógico, claro que pode. Lógico que pode. O pedido deve ser feito ao juiz por meio de uma ação requerendo a guarda compartilhada. Se não tiver condição de arcar com advogado, é possível procurar a Defensoria Pública. O juiz poderá modificar a guarda do que se houve, do que foi feito, a guarda anterior a qual você está nela, comprovadamente que haverá a necessidade ou a condição para dar um bem-estar melhor para a criança, visando sempre a melhoria da criança. Uma outra coisa interessante, isso é muito interessante, me feito várias perguntas a esse respeito, a respeito de como vai ficar o caso da pensão alimentícia. Como que isso vai se dar? Olha que interessante. A lei nos diz o seguinte: a tendência, fazendo um esclarecimento, que a tendência aqui é que os próprios pais entrem em acordo. Aí, quando eu respondi, essa pessoa que me fez essa pergunta, ela disse, mas como que vai haver um acordo se não houve possibilidade nem de continuar no casamento, nem de continuar na união, ou até mesmo na visitação, caso não houve uma união, foi só uma questão de um relacionamento curto, não duradouro, que surgiu essa criança. Como se não há possibilidade nem mesmo de conviver, como que fica agora essa situação dos alimentos, do pagar a pensão? Olha que interessante. Já que a criança passará períodos, preste atenção nisso, na casa de ambos, o juiz fixará o valor de acordo com a divisão, prevendo ainda o pagamento de escola, saúde e outros gastos. Olha o que a lei diz, e nós já vemos julgados a esse respeito, em que juízes se posicionaram desta maneira, e que houve até recurso e que o tribunal ele confirmou a sentença ACO, a sentença Primeva, que essa ideia é a ideia em que a lei está prevalecendo e pela qual a lei foi posta. Observando uma coisa muito importante. O binômio da necessidade-possibilidade, ele prevalece. E de que forma que isso funciona? Veja bem,
A guarda sempre será compartilhada. Isso não vai mudar. Isso virou regra. E se ela virou regra, é interessante nós observarmos a questão dos alimentos. Vai haver, então, agora, aquele binômio que sempre existiu. Necessidade e possibilidade. O filho, um exemplo, tem uma necessidade de mensalmente, vamos colocar assim, só para título exemplificativo, o filho tem uma necessidade mensal de R$ 1.000. Pois bem, o pai ele tem uma fonte de renda que gera para ele R$ 10.000 por mês. A mãe tem uma fonte de renda que gera R$ 1.000 para ela. Ou vice-versa. O que vai acontecer agora, então, nessa situação? Já que são os dois que vão suprir essa necessidade, uma vez que a guarda é compartilhada, se compartilha também tanto os ônus quanto os bônus. É mais do que justo se as benécias são divididas, também as questões que são controvertidas quanto à necessidade de adimplir ou de suprir a necessidade também tem que ser repartida. Maravilha. A lei não se cala. Muito pelo contrário, a interpretação prevalece, porque a lei não modificou nada. O ordenamento anterior prevalece da mesma forma. E nesse sentido, o que vai acontecer? Vai cada um contribuir com a proporcionalidade que cada um tem. Ou seja, a realidade fática financeira de cada um é que vai prevalecer nesse momento. Em que sentido? Pois bem, a criança necessita de R$ 1.000 para sobreviver mês. O pai ganha 10 e a mãe ganha 1.000. Nós vamos entender então que a proporcionalidade aqui é de 9 dezavos para o pai e 1 dezavos para a mãe. Por quê? Porque se nós analisarmos, nós vamos ver que a capacidade financeira do pai é muito mais elevada do que a da mãe. Imagine só se nós aqui viéssemos a rachar no meio essa despesa. Olha que situação complexa que ia ficar. A mãe que ganha R$ 1.000 teria que se dispor de R$ 500, sendo que tem o pai que ganha 10.000, que também iria se dispor somente de R$ 500. Olha que disparate desproporcional. Aqui cairia por terra um princípio que jamais pode os olhos da justiça fechar para ele, chamado princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia para os que não entendem e não sabem o que significa? O princípio da isonomia é o princípio da equidade. É o princípio de igualar cada um de acordo com a sua posição. O princípio da isonomia diz tratar iguais os iguais e desiguais os desiguais. Ou seja, aqueles que possuem mais estarão num patamar maior, os que possuem menos estarão num patamar menor. Então, observando isso, cada um vai contribuir de acordo com a sua condição e possibilidade. Compreendem? Então, esse princípio da isonomia não pode fechar os olhos. E muita gente me perguntou a esse respeito, perguntando, mas e aí? E aí, a guarda prevalece da mesma forma. Ah, mas o pai está dando mais, o privilégio dele com a criança vai ser maior? Lógico que não. Nunca que será dessa forma. Até porque, se analisarmos mais com propriedade, o valor que o pai contribuiu, pela lei, está exato. Mas pela formação lógica, se pensar ainda é pouco. Ele poderia contribuir até com tudo, mas a lei não diz assim. A guarda compartilhada é de acordo com a necessidade e a proporcionalidade. Interessante nós observarmos a norma, porque quando nós observamos a norma regulamentadora, nós não temos como errarmos. Por isso que eu sempre digo para os meus amigos, colegas, companheiros, que se nós pautarmos pela lei, a lei não erra. A lei pode ser cega e às vezes até injusta, mas errarmos, não erraremos, porque estaremos aplicando a lei.
Pois bem, olha só que interessante. Uma outra pergunta me foi direcionada. Os pais podem decidir entre si sem informar a justiça? Como será a convivência? Olha só que interessante. O regime de convivência, ele deve ser bem definido. Ele tem que ser bem esclarecido. Como que será feito? Pelos pais ou pelo juiz em caso de discordância dos pais. Porque sempre há aquele probleminha. Um não fica satisfeito com o posicionamento do outro. Um não fica satisfeito com o que o outro fez. E às vezes, infelizmente, com a falta de conhecimento, com a falta até mesmo de amor próprio, muitos usam os seus próprios filhos como escudo nesse cabo de guerra. Querem trazer benefícios para si e usa a criança. Usa o infante, usa aquele que não tem nada a ver com a história. Então, haverá sim possibilidade de haver um acordo de convivência. Mas caso não haja concordância, o juiz vai ter que entrar e resolver essa questão. Submetendo à aprovação do juiz depois que fizer o acordo. É interessante que as regras definidas informalmente pelos pais não têm valor jurídico. Isso nós temos que observar bem. Por isso que eu sempre indico, eu sempre aconselho aqueles que me procuram para prestar um tipo de serviço dessa categoria, eu sempre digo a eles, olha, se houver acordo entre vocês, vamos fazer com que esse acordo seja formulado, ele seja passado a termo e seja homologado pelo juiz. Porque a partir do momento que passar pelo crivo daquele que tem a condição de dizer o direito, que é o juiz de direito, o representante estatal, ele irá demonstrar, irá ratificar ou retificar aquele acordo. Porque o juiz ele não está adstrito ao acordo das partes. Até porque toda a sua decisão ele não pode confrontar com a lei e com aquilo que o fiscal da lei exige, que é o promotor. Tem que haver uma unificação, visando sempre o bem-estar do menor. Ok? Pode acontecer? Pode. Mas a recomendação é para que tenha valor o acordo que for formulado entre as partes, leve ao judiciário, apresenta ao juiz da vara e juventude, o juiz da infância, ou família e sucessões, de acordo com o que cada um tem aí na sua comarca, para que isso venha a ser formulado, homologado, atermado e aí resolvido essa questão de momento discutido. Uma outra pergunta. Essa lei é uma lei muito interessante. Surgiu várias questões, por isso eu trouxe ela em análise para nós observarmos. Pois bem, olha só, uma outra pergunta que foi feita. E quando um dos pais não quer a guarda? Olha que interessante. A guarda não é uma regra? A guarda compartilhada? É uma regra. Mas espera aí. Se é uma regra, é obrigação? Nesse caso, não. Nesse caso, a regra tem uma exceção. A regra aqui ela só prevalece se houver acordo mútuo. Se o pai quiser a guarda compartilhada e se a mãe quiser a guarda compartilhada. Porque às vezes a mãe quer dar a guarda compartilhada, mas o pai não quer. O pai não quer ter a guarda compartilhada. E aí como que fica? Fica para a guarda unilateral e o juiz irá decidir como será feita essa situação. Para isso, os especialistas é um indício de que o pai ou a mãe não vai tratar bem a criança. E é uma coisa lógica. Porquanto a guarda compartilhada não seria a melhor opção. Neste caso, não seria. Por quê? Porque nós, na condição de pai, de mãe, amamos nossos filhos, vivenciamos por ele. Mas muitas das vezes eu não tenho condição de dar, suponhamos, é uma hipotética ideia, eu não tenho condição de dar para o meu filho o bem-estar que a minha esposa ou a minha ex-esposa ou convivente tinha condição. Eu posso ser um excelente pai e sem ter a guarda compartilhada a esse respeito.
ser um pai que vai, pega um fim de semana sim, um fim de semana não, às vezes pela situação de morar num outro lugar, às vezes por uma situação do meu trabalho, ainda que com contatos via celulares, via internet, enfim. Eu posso não querer, achar que isso vai ser prejudicial. Sendo nesse caso, não há discussão. A lei é clara. Não há vontade, não há interesse, não há possibilidade, a lei não vai impor. Nesse sentido, a lei não vai impor. Para encerrar, a última pergunta que me foi feita foi a seguinte: a lei valerá a pena para casos novos? Apenas para os novos casos que surgiram com a vigência dessa lei a posterior? Que interessante. Como já falamos um pouco acima, vou ratificar para nós encerrarmos esse nosso encontro. Olha que interessante. Não. Mais uma vez, ratificamos e dizemos não. A questão da guarda, ela pode ser alternada a qualquer momento. A pedido das partes, a parte da aprovação da lei, a nova regra deverá ser aplicada a todos os casos. Então, nesse sentido, a lei ela valerá apenas para os novos casos? Repito, não, para todos os demais casos. Ok? Esse foi o nosso encontro, falando um pouco a respeito dessa lei, Lei 13.058 de 2014, a Lei da Guarda Compartilhada. Espero aqui ter esclarecido, espero aqui ter sido, mais uma vez, uma ferramenta de ajuda. Esse é o nosso objetivo aqui, não é um objetivo de exaurir, não é um objetivo aqui de pautarmos pela irregularidade ou para a promoção pessoal. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia aqui é trazer um esclarecimento e fazer com que possamos ter uma vida melhor, pautando sempre para as benécias que a lei nos oferece e também nos subjugando aos seus ditames, que a dela é advinda. Se você gostou, ao ouvir, ao visitar e ao assistir essa nossa videoaula a respeito dessa lei 13.058 de 2014, a lei da guarda compartilhada, dá um like, dá um ok, dá um gostei. Se você quiser aí dar o seu comentário, colocar alguns pontos que você diverge dessa nossa ideia ou alguns pontos para acrescentar, conforme dito desde a aula inaugural desse nosso espaço aberto aqui de direito fácil, você tem total liberdade e nós seremos todo ouvido. Muito obrigado por esse encontro. Até a nossa próxima aula.